E aí, pessoal, reta finalíssima do nosso estudo da Lei de Execução Penal, a famosa LEP. E hoje a gente vai mergulhar num capítulo que, olha, muita gente acaba pulando na revisão, as disposições finais. Só que é aí que mora o perigo e a oportunidade. É nesses últimos artigos que estão escondidos aqueles pontos que podem ser a diferença para sua aprovação. Então, bora dominar isso de vez? Pensa comigo, sério, numa prova de alto nível, cada pontinho conta, né? E pode ter certeza, as bancas sabem direitinho onde o calo aperta. Elas sabem que o candidato está cansado, já no final do edital, e acaba pensando, essa parte final aqui não deve cair. E é aí que eles vêm com tudo. Negligenciar esses artigos finais é basicamente entregar de bandeja uma questão fácil para o concorrente. É a nossa chance de passar na frente. Vamos aproveitar. Certo, então vamos direto ao ponto. Esse capítulo final da LEP, ali do artigo 198 até o 202, ele não está lá de enfeite, não. Ele trata de coisas super importantes. A dignidade da pessoa presa, a segurança do sistema todo e o ponto que as bancas mais amam. O que acontece com a ficha da pessoa depois que ela cumpre a pena. São regras essenciais, tanto para manter o sistema funcionando, quanto para permitir que a pessoa se ressocialize. Vamos começar pelo artigo 198. A regra aqui é cristalina, é vedado, proibido. Quem trabalha na execução penal, seja servidor, seja quem for, não pode sair por aí divulgando fatos sobre a vida do preso. E por quê? Bom, a lógica é dupla e super importante de entender. Primeiro, para proteger a imagem da pessoa, para ela ter uma chance de se reintegrar na sociedade depois. E segundo, para manter a segurança e a disciplina lá dentro da unidade prisional. Evitar a fofoca que pode gerar uma crise. Simples assim, direto ao ponto e despenca em prova. Beleza. Agora a gente vai focar em dois temas que são, figurinha carimbada em prova quando o assunto é a dignidade da pessoa presa. São dois pontos que caem toda hora e que exigem atenção total. O uso de algemas e o sigilo das informações. Olha só, a própria LEP, lá no artigo 199, já dá o recado. O uso de algema não é a regra, muito pelo contrário. É uma medida totalmente excepcional. Só pode ser usada em último caso, quando for absolutamente necessário e comprovado. A lei de cara já bota um freio nisso. E esse é o ponto de partida para a gente entender o que o STF diz sobre o assunto. E aí, para não deixar margem para dúvida, o que o STF fez? Editou a súmula vinculante número 11. E o que isso significa? Que essa regra virou obrigatória para todo mundo, da administração pública ao judiciário. Fim de papo. Agora, o pulo do gato aqui são as 3 únicas situações que permitem o uso de algemas. É para decorar essa trinca, hein? Primeira, resistência. Segunda, um receio de fuga que seja real, fundamentado. E terceira, se houver perigo à integridade física da própria pessoa ou de outros. Fora desses 3 casos, o uso da algema é ilegal, é abuso de autoridade. E não para por aí. A proteção é ainda maior. Tem uma situação em que a proibição é absoluta. Um não com todas as letras que as bancas adoram cobrar porque mexe com direitos humanos. Presta atenção. É proibido usar algemas em mulheres durante o trabalho de parto e logo depois no puerpério imediato. Isso tem que estar na ponta da língua. E mais um detalhe crucial. Sempre, mas sempre mesmo, que se usar algema, mesmo nos casos permitidos, tem que ter uma justificativa. E essa justificativa tem que ser por escrito e bem fundamentada. Se não tiver isso, o ato é ilegal. Ok, vamos avançar. Agora a gente vai falar de umas regras especiais que mudam dependendo do tipo de preso. É aqui que o examinador gosta de prestar atenção aos detalhes, sabe? Ele cria umas historinhas para confundir quem não tá ligado. Mas a gente não vai cair nessa. Dá uma olhada nessa comparação porque ela é matadora. Para quem é preso comum, o trabalho é um dever. Faz parte da pena. Ponto. Agora, para o preso político, a conversa é completamente diferente. O artigo 200 da LEP diz que o trabalho é inexigível. E o que isso quer dizer? Que ele trabalhe se quiser. É uma opção dele, uma faculdade, nunca uma obrigação. Essa palavrinha inexigível é a chave para matar um monte de questão de prova. Grave isso. E o preso provisório como fica? Aquele que ainda não foi condenado definitivamente, que está aguardando o processo acabar. Bom, o artigo 201 não deixa dúvida. Ele tem que ficar separado de quem já foi condenado, completamente separado. A lógica é simples, né? Presunção de inocência, a prisão dele é para garantir o processo, não é ainda cumprimento de pena. Então essa separação é lei, é obrigatória e se não for cumprida, dá problema sério. Bom, chegamos agora no artigo 202 e esse aqui, pessoal, é o coração do capítulo final.
Se tem um artigo que precisa de atenção redobrada na revisão de reta final, é este aqui. É o famoso sigilo dos antecedentes depois que a pessoa cumpre a pena. É um tema cheio de detalhezinhos que as bancas, olha, elas amam explorar até não poder mais. Então, beleza, como é que funciona esse sigilo na vida real? Vamos quebrar em 3 passos para não esquecer nunca mais. Primeiro passo, a pessoa tem que cumprir a pena inteira, ou a pena tem que ser extinta por algum motivo. Certo. Segundo passo, a partir daí, o sigilo daquela condenação é automático. Não precisa pedir, não precisa fazer nada. A informação simplesmente some dos atestados de antecedentes comuns. E o terceiro passo, que é a exceção. Essa informação só vai aparecer de novo se um juiz pedir, e tem que ser um pedido fundamentado. E é aqui que vem a pegadinha de prova. Aquela armadilha clássica que derruba até candidato bom. Atenção máxima agora. Esse sigilo automático do artigo 202 da LEP é a mesma coisa que a reabilitação criminal, que está lá no Código Penal. A resposta, um gigantesco e sonoro não. São coisas diferentes, e saber essa diferença é fundamental. Essa tabela aqui resume tudo o que a gente precisa saber para não confundir. Vamos lá, olha só. O sigilo da LEP, do artigo 202, ele é administrativo e o efeito é automático. Cumpriu a pena, o sigilo aparece. Já a reabilitação criminal é jurisdicional, ou seja, precisa de um juiz, de um processo, de um pedido, precisa de uma sentença. Outra coisa, o alcance. O sigilo da LEP esconde a informação de atestados e certidões. A reabilitação é mais power. Ela suspende vários efeitos da condenação. Então, pelo amor de Deus, não confundam esses dois. Beleza, pra gente fechar com chave de ouro e ter certeza que tudo isso ficou gravado aí na cabeça, vamos fazer uma revisão rapidinha, jogo rápido. Foco total, que essas são as palavras-chave que vão decidir a questão na hora da prova. Uso de algemas, qual é a regra? Excepcional. Lembra da súmula vinculante 11? E o trabalho do preso político, hein? Inexigível, é uma opção dele, não uma obrigação. Artigo 200. Para fechar, o sigilo da LEP depois que cumpre a pena. Automático e administrativo. E, claro, diferente da reabilitação. Artigo 202. É isso. Com isso, a gente dominou o finalzinho da LEP. Olha, dominar esses detalhes finais da Lei de Execução Penal é um baita diferencial estratégico na sua preparação. Continue com essa pegada, com esse foco na revisão. A aprovação está cada vez mais perto. Aliás, esse material foi uma sugestão do perfil @oconcurseiro-de-fé, que é uma comunidade com a missão de apoiar concurseiros com informações e materiais de qualidade e gratuitos. Força total aí nos estudos.